feche os teus olhos, recline a tua fronte. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Pai de amor, eternidade, eternidade, Tu és Deus. Muito obrigado, Senhor, por a oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma sexta-feira em Tua casa, Senhor. E, Senhor, que nosso coração esteja receptível, Senhor, à Tua palavra, Senhor. Tua palavra produz vida, Senhor. A Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, vem, Senhor, com a Tua palavra sobre nós, Senhor. Nos dá revelação, nos dá entendimento, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor. Nós queremos, Senhor, que venha fluir em nós o Teu Espírito, venha fluir sobre as nossas vidas, Senhor, a Tua graça, Senhor. Em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, irmã. Abra ela no livro de Gênesis. O último capítulo de Gênesis, o número 50. Gênesis número 50. Gênesis número 50. Aleluia, Jesus. Saudamos também todos que nos visitam nessa noite. Que Deus vos abençoe. É uma alegria tê-lo conosco, tê-la conosco. Amém. Graças a Deus. Versículo de número 15. Gostaria que você abrisse o seu coração para essa palavra. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui por teus servos. E respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. Dá até vontade de orar de novo depois de um texto desse, né, irmão? Se assente, amados. Quando você olha para a história de José, que começa lá no capítulo 37, você diria: José é uma pessoa que tem tudo na sua vida para ser um ser magoado, ressentido, cheio de amargura, cheio de desejos de vingança. Se você olha a história de José, você vê a maquinação de seus irmãos contra ele, tudo por falta de afeto, tudo por falta de carinho, tudo por falta de atenção paterna. E você vê uma pessoa dessa
chegar no final, quando o seu pai já não está mais no meio deles, e você vê todas as possibilidades que Deus trabalha na sua vida, e Ele chega no final, os seus irmãos até realizam mais um estratagema, eles dizem: olha, o seu pai, né, ele deixou um recado para nós, não deixou para você, deixou para nós, que nós falássemos para você, papai disse que é para você nos perdoar. E aí você vê um coração sarado, você vê um coração curado, você vê um coração que entende o propósito de Deus acima de todas as coisas. Talvez isso seja o mais difícil em nossas vidas, entendermos qual é o propósito de Deus em nossas situações. Por que Deus nos leva a lugares que nós não desejamos? Por que Deus permite que coisas aconteçam em nossa vida? Muitas pessoas têm me perguntado: pastor, por que Deus tem permitido essa pandemia? E esses dias o Senhor me fez pensar sobre esse assunto. E eu estava buscando uma palavra base para a ministração que Deus tocou no meu coração, num atendimento que eu fiz a um irmão. E o Senhor me trouxe a lembrança aqui no culto. Eu já tinha a palavra, mas eu não tinha a palavra base, ou a palavra-chave, sobre o tema, sobre a temática. E o Senhor me traz a lembrança esse texto, dizendo assim: sou eu, Senhor, que sara o coração. Sou eu, Senhor, que cura a alma. Porque só uma alma curada, ela pode entender o propósito de Deus na sua vida. José só conseguiu ser o que foi, porque ele entendeu que todo o mal que Deus permitiu que os seus irmãos executassem contra ele, Deus pega tudo aquilo e transforma em bem. Mas não era um bem só para ele, era um bem para toda a sua família. Era um bem que ele diz assim no seu final do texto, ele diz: o Senhor permitiu que todo esse mal, que Ele permitiu que eu passei, que Ele converteu em bem, fosse para que muitas vidas fossem conservadas. Muitas vezes sofremos porque não entendemos o propósito. Não entendemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Se você olhar apenas numa faceta humana, na razão humana, se você usar só o seu lado esquerdo do seu cérebro, que é o lado da razão, da matemática, da lógica, você vai dizer: não há como exercer perdão, não há como restaurar, não há como trazer de volta. E a pergunta é: como você cura uma alma ferida? Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, porque toda cura, ela depende mais do paciente do que do médico. Para não dizer que depende quase 100% do paciente. E alguma interação do médico, que vai ministrar ali algum elemento profilático, ou de tratamento propriamente dito, para que a cura se realize, mas vai depender das reações orgânicas, biológicas, fisiológicas desse corpo. Então, por que não também dizer que uma alma, para ser curada, depende muito mais do paciente do que aquele que ministra a cura? Do que aquele que está ministrando os elementos necessários para que isto seja realizado nessa alma. Eu tenho plena convicção e certeza daquilo que eu estou falando em fé, que a alma pode ser curada. O grande problema aqui é a nossa alma. Ela precisa, no primeiro elemento, estar aberta para receber a cura. Porque nenhuma medicação é ministrada se o paciente não deixar.
Nenhuma cura é ministrada às nossas vidas e corações. Pastor, por que o senhor está falando disso num culto de fé? Porque mais de 90% das pessoas, elas sofrem por antecipação. Nós criamos problemas onde eles não existem. Sofremos primeiro na alma para depois sofrer no corpo. Somos reflexo de uma alma e de uma carne pecaminosa. O bom, irmãos, que para isso já tem vacina. Para isso já existe remédio. Jesus diz em João capítulo 14, verso 27, deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, deixo-vos a minha paz. A paz que Jesus dá não é uma paz passageira, é uma paz permanente. Só que tem um grande problema. Na anotação aqui está escrito, nós temos um grande problema da autopiedade, do autoflagelo. Olhamos e dizemos, não tem solução, eu me sinto assim, eu necessito disso, eu preciso disso, eu vivo com isso. Mas Jesus quer apagar isso. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. E convocando então a multidão e juntamente com seus discípulos, ele dizia, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O contexto que eu quero dar a essa palavra nessa noite, é que Jesus está dizendo, se você tiver coragem de abrir mão da sua vida, para que eu tome a sua vida para mim, então eu consigo iniciar o processo de cura. Se você tiver coragem de dizer, Jesus, eu entrego, eu dou, eu abro mão. Por isso que você entende quando o apóstolo Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo, com a sua experiência, ele consegue abrir mão da sua vida para Jesus. Ele consegue viver mesmo em meio a tantas adversidades e lutas, ele consegue viver a supremacia numa vida com Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma pregação de um pastor que ele dizia que uma irmã, ele orava todos os dias em torno das 7 horas da manhã na igreja, e certo dia veio uma irmã e disse, pastor, eu estou com um problema. Não me lembro se é na sua família ou era um problema seu, pessoal, e o pastor disse, amém, irmã, vamos orar então. Irmãs, faça a seguinte expressão ou analogia comigo. Imagine que você está com o seu problema nas suas mãos. E agora nós vamos orar e você vai colocar esse problema que você está materializando na sua mente, através da fé, nas mãos de Jesus. E aí o pastor fez aquela oração pentecostal, aleluia, entregou ali o problema na mão de Jesus. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, imagina quem estava lá na igreja de novo. Pastor, olhe pelo meu problema. E o pastor disse, irmã, nós não entregamos o seu problema ontem nas mãos de Jesus? Sim, pastor, mas ore de novo. Mas então não é mais seu problema, não é mais meu problema, o problema é de Jesus. Eu fiquei pensando, né? Aí o pastor continuou, mas eu fiquei pensando na minha mente, quando eu vi
palavra daquele pastor, eu fiquei pensando exatamente dessa maneira. Nós vamos lá, entregamos o nosso problema para Jesus, mas parece que daqui a um pouco a gente vai lá e pega o problema da mão de Jesus de novo para nós. E nós ficamos remoendo os nossos problemas, e remoendo. Abra a mão da sua vida para Jesus. O princípio de Jesus curar a sua alma, a minha alma, você que está na sua casa, é você entregar o leme do barco da sua vida para Jesus. Se você tem um capitão, então não é você mais que conduz o barco, mas é Jesus. O problema é que nós adoramos ter controle das coisas. Nós gostamos de controlar as coisas. Tem disputa de controle remoto na sua casa? Nós adoramos estar com o controle na mão. Nós adoramos decidir as coisas. Só que nós somos daqueles que creem, e se nós cremos, tem alguém que a gente entregou o controle na mão e diz: faz o que tu queres. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra coisa importante que você precisa colocar no seu coração, meu irmão: você não é a única pessoa que sofre no mundo. Quem estava aqui na sexta-feira que nós pregamos sobre Elias, Elias teve essa mesma síndrome. Só restou eu, só eu estou sofrendo, só eu que sou profeta, só eu que sirvo ao Deus verdadeiro, só eu que faço a coisa certa, por que eu estou sofrendo? Só eu que pago o preço nessa casa, só eu que jejuo, que oro, por que tudo dá errado? É só eu que sofro. Não, irmão, não é só você que sofre, não é só você que tem problemas. Pastor, mas eu pensei que se eu aceitasse a Jesus como Salvador, eu nunca mais ia ter problema na minha vida. Quem falou isso para você? Você sabe que quando Jesus orou por você e por mim, ué pastor, Jesus orou por mim? Sim, Jesus orou por mim e por você. Jesus disse assim: Pai, não peça que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. No mesmo Evangelho de João, diz assim: no mundo tereis um mar de rosas. É isso que fala o Evangelho de João? Não, o Evangelho de João diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O problema, sabe qual é, queridos? Nós estamos sendo bombardeados todos os dias por um evangelho antropocentrismo. O evangelho do homem no centro, do homem vencedor. Vou refazer aqui a frase para ficar mais correta. O evangelho antropocentrista, que coloca o homem num pedestal, sendo que o homem tem que estar curvado de joelhos e prostrado, renunciando às suas misérias. Pastor, mas eu não posso ser um vencedor no mundo? Você pode, meu irmão. Isso não tem nada relacionado com sua vida profissional e financeira. O problema é que nós colocamos estas coisas como principais na nossa vida, e elas não são. Elas são os complementares da vida do homem. Por isso, irmãos, que as pessoas sofrem, estão angustiadas. Nesse tempo de pandemia, pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão entrando com síndrome do pânico, pessoas estão sendo afligidas, pessoas estão angustiadas por causa do emprego. Irmãos, quem não tem Jesus, eu até entendo, eles não têm esperança. Mas você que tem Jesus, Davi dizia: fui moço, agora sou avançado em idade, mas eu nunca vi um justo e a sua descendência mendigarem o pão. Eu sirvo um Deus que tudo provê. Pastor, essas coisas não angustiam? O Senhor angustia, meu irmão?
quando elas começam a apertar meu coração, eu começo a dizer: Senhor, eu sou humano, eu sou falho, e eu preciso do teu consolo. E o Senhor vem e consola. Eu tive um sonho essa noite, não vou contar o sonho para você, mas eu tive um sonho que me levou a orar, tanto acordado quanto em sonho, porque enquanto eu estava sonhando e tendo aquela visão, eu estava clamando ao Senhor no sonho. Quando acordei, voltei a orar, pedindo graça e misericórdia para que aquele sonho não acontecesse. É assim que nós fazemos quando cremos no Senhor. Cremos que Deus, Ele controla as estações do ano. Deus controla reinos, coloca reis e tira reis. Deus dá colheita, como também fecha os céus para que não haja colheita. Quem está entendendo, diga amém. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, você vê ali Pedro ensinando, sim, aquele Pedro que negou a Jesus antes que o galo cantasse. Antes que ele cantasse, Pedro nega Jesus. E esse Pedro agora curado, Pedro teve que ser curado. Esse Pedro curado agora diz assim para mim e para você: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe. Ei, meu irmão, escreve uma coisa no seu coração: ser forte. Não te prostra para o diabo, a não ser para Jesus. E ele diz o seguinte: resistir-lhes firme na fé, certo de que olha aqui, certo que os sofrimentos iguais aos vossos sofrimentos, aqui diz alegria, irmão, aqui diz festa, aqui diz celebração, não, aqui diz sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada em todo o mundo. Ei, irmão, o que você está sofrendo por ser fiel a Jesus, o que você está sofrendo por amar a Cristo, e as lutas elas se levantam, não é para buscar aproximar você, é para tentar afastar você de Deus, mas você tem que usar essa luta para aproximar você de Deus. Se você está lutando, se curve mais, busque o Senhor mais, se alimente da palavra do Senhor, seja fortalecido no Senhor, busque o Senhor, clame ao Senhor, oh aleluias, porque esse sofrimento que você está tendo, o irmão está tendo, a irmã está tendo, todos em todo mundo estão tendo. E aí eu consigo entender quando o Tiago diz, ele diz: oh, vamos nos alegrar em nossas momentâneas tribulações. Por que está falando momentânea, irmão? Porque vai passar, essa luta, irmão, vai passar. Deserto não é para sempre, luta não é para sempre, adversidade não é para sempre, ela vai passar. Então fica firme no seu lugar. O problema é que quando nós não estamos verdadeiramente curados, nós começamos a dizer: não vai dar certo, não tem como, eu vou desistir, vou abrir mão, eu não vou conseguir vencer essa provação. Mas você não é provado acima das suas forças para poder suportar. Mateus capítulo 7, verso 12 diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Um dos principais passos para eu ser curado na minha alma é eu fazer para os outros que eu gostaria que eles fizessem para mim. É difícil, pastor. Como eu gostaria de ser amado, então ame. Como eu gostaria de ser abraçado, envolvido pelas pessoas, então abrace. Agora não pode, né, irmãos? Mas depois que puder, você faça isso bastante. Né? Meu Deus, nós vamos ter que fazer aqui na igreja a festa do abraço, irmãos, para matar a saudade de tanto abraçar, né? Porque tem que colocar 6 meses para fora, 5 meses para fora de abraço, né, irmãos? Então, vamos matar a saudade de abraçar os irmãos. Se eu quero que as pessoas, né,
Lembrem-se de mim, eu preciso me lembrar das pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui para você: quantas vezes você já ligou para as pessoas que você considera durante esses 5 meses, perguntando para ela: você está bem? Parece uma coisa boba, mas talvez para a pessoa que atende o telefone seja um ato de grande amor e carinho. Eu liguei só para saber se você está bem. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, não faça, tá? Mas eu tenho certeza que talvez você consiga contar nessa mão quantas pessoas ligaram para você nesses 5 meses, perguntando para você se você estava bem. Aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu preciso fazer para elas. Porque na Bíblia tudo é o contrário, irmãos. Eu já falei isso muitas vezes, mas parece que a gente precisa estar repetindo, para que isso seja calcado no seu coração, no seu pensamento, para que você não esqueça: é dando que se recebe. Quem quer ser primeiro vai ser o último. Quem for o último vai ser o primeiro. A Bíblia diz que quem quer ser Senhor seja servo de todos. Quem quer ser grande vai ser o menor, e o menor vai ser o maior de todos. Isso está nos ensinando que são os nossos atos, as nossas ações, as nossas posições que farão com que nós sejamos transformados. Ah, pastor, mas Jesus não é poderoso para fazer isso? Jesus é poderoso, mas Ele não é mal educado. Eis que estou à porta e bato. Mesmo assim não abre. Então Ele ainda, de tanto amor que Ele tem por você que está em casa, Ele fala: e se alguém ouvir a minha voz, como quem diz: ei, sou Jesus. Abra a porta do seu coração. Ele diz o texto: e se ele ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração. Jesus é tão educado que Ele bate e fala. Jesus não é salteador, não é ladrão que entra pela janela, que arromba a porta. Jesus só transforma a nossa vida se a gente deixar Jesus transformar. Jesus só nos cura se nós deixarmos Jesus nos curar. Por isso que Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, o ato começa por mim ir ao encontro de Jesus. Vinde a mim. Eu tenho que ir. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso ter uma ação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe que jugo só pode ser levado por 2. Quem já viu um jugo de boi? Só pode ter, um boi sozinho não consegue. Precisa 2. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero compartilhar a tua vida comigo. Eu quero dividir o teu jugo comigo. Eu quero andar com você. Eu quero partilhar com você. Aí você consegue entender quando Ele diz: eu estarei convosco todos os dias. É o único Deus da história das religiões que está presente com aquele que é amado, que divide, que compartilha
O profeta ainda diz: nunca se ouviu acerca de um Deus que trabalha em prol daqueles que Ele ama. E para encerrarmos nessa noite, nós orarmos com você. 2 pontos importantes. E finalizamos com a pergunta: quanto tempo leva para uma pessoa ser curada na sua alma? Primeira coisa, nós temos que parar de culpar os outros pelas nossas dores. Ah, mas ele é culpado. Mas ele não manda no seu coração. Ele não manda naquilo que você sente, nas suas posturas, nas suas decisões. Porque quando uma pessoa influencia nas suas decisões e nas suas tomadas de direção, então você não tem controle da sua alma. Você é um escravo das suas emoções. Você é um escravo das suas dores. Agora, quando você tem poder, quando você decide, você vai assumir a responsabilidade. Jogue fora essa âncora, esse fardo, em nome de Jesus. Ah, eu sou assim porque me magoaram. Então todas as decisões que você toma é em cima de um reflexo de mágoa. Ah, eu fui machucado, pastor. Então tudo que você faz a partir de agora parte de uma premissa de dor e sofrimento. Todas as decisões emocionais, psicológicas, partem do princípio das frustrações e mágoas que você teve na sua vida. Você não quer ter outras direções? Você não quer ter outros reflexos na sua vida? Você não quer ter outras emoções na sua vida? Bom, Jesus está aqui como príncipe da paz, como o guarda de um coração abençoado, curado, liberto, transformado. Talvez você já ouviu aquela expressão: quanto tempo vai levar para minha alma ser curada? Depende de quanto você está disposto a cooperar com Jesus para que isso aconteça. O que você tem feito? O que você tem enchido a sua alma, alimentado ela, nutrido ela, para que ela seja curada? Aleluias. Oh, glória a Deus. Existe um texto que eu gosto muito, que é de Jeremias, capítulo 1, que o texto diz: antes que eu e você fôssemos formados, o Senhor já nos conhece. Antes que você viesse à existência, o Senhor já nos conhecia. E o Senhor diz para o profeta esse texto, ele dizia: eu chamei você para ser profeta para nações. Não é para uma nação, é para nações. E sabe o que o profeta diz? Eu não posso, eu sou uma criança. O que ele está dizendo? Eu não tenho desenvolvimento emocional e intelectual. Eu não tenho desenvolvimento espiritual para poder cumprir essa missão. Hoje em dia a gente não faz isso, irmãos. E é uma tristeza. Para você entender o contexto aqui, para encerrar a mensagem e orar por você. Eu me lembro a primeira vez que a minha mãe disse assim: vai na padaria. A padaria ficava em torno de uns 150 metros da casa onde a gente morava. Eu era uma criança pequena, devia ter uns 8 para 9 anos de idade. Qual é o pai hoje, mãe, que deixa uma criança de 8, 9 anos de idade sair sozinho? Eu acho que até tinha menos idade. A gente não deixa, a gente tem medo, né? A violência, né? A criminalidade, né? E assim por diante. A gente faz as coisas que os filhos deveriam fazer. E eu olhei para minha mãe e disse: eu vou sozinho? Vai, eu estou mandando, eu estou dando a autoridade para você ir sozinho.
E ela me disse, ó, você chega no balcão, naquele tempo, né? Eu quero um pão cacete, né? De meio quilo. Né? Ali na padaria Modelo, quem mora aqui na Santa Terezinha, vai lembrar disso. E eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe mandou eu pedir um pão de meio quilo, um cacete de meio quilo. Aqui está o dinheiro. Aí entregava o dinheiro, vinha enrolado num papel, não é num saco, né? Vinha enrolado num papel, botava o pão debaixo do braço, troco no outro bolso e voltava para casa. Faceiro, primeira vez que eu tinha ido comprar pão sozinho, porque a minha mãe mandou eu fazer e me deu a ordem específica como eu tinha que fazer. Quando a gente faz exatamente aquilo que Deus manda fazer, você está sob a proteção de uma palavra de Deus na sua vida. E para encerrar, fique em pé nessa noite. Eu vou repetir porque eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Se você fizer exatamente aquilo que Deus mandar você fazer, você está debaixo de uma palavra que vai dar certo, de uma palavra que funciona, de uma palavra que tem poder, de uma palavra que vem e realiza exatamente aquilo para a qual ela foi liberada. Então, se Deus falar contigo, se Deus falou contigo através dessa palavra nessa noite, faz exatamente aquilo que você recebeu nos teus ouvidos. E você vai ver a sua alma sendo abençoada, curada, consolada, fortalecida, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, irmão? Põe a mão sobre o seu coração nesse instante. Você que está em casa, põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar. E eu creio que nessa noite, Deus está curando vidas. Deus está quebrando cadeias e correntes. Deus está curando, libertando, arrancando coisas que estão sendo âncoras na sua vida, que atrelam você a sentimentos de perdas, de frustração, sentimentos de tristezas, decepções. Mas hoje Jesus está colocando uma nova vivência em sua vida. E as coisas velhas, Paulo diz isso na carta aos Coríntios, aquele pois que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Aleluias, em Jesus tudo é novo, em Jesus tudo é novo, em Jesus tudo é novo. Oh, aleluias, eu não olho mais para trás, eu olho para frente. Aleluias, Senhor, nós queremos abençoar os teus filhos. Eu tenho certeza, Senhor, que a palavra que foi liberada nessa noite, Senhor, está quebrando cadeias, e cadeias vão cair, Senhor. Oh, Senhor, grilhões, correntes espirituais, Senhor, vão, Senhor, cair por terra em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Senhor, meu Deus, na palavra que diz que Tu veio, Senhor, para desfazer as obras do diabo. Oh, Senhor. Então nessa noite, Senhor, vai entrando em cada coração, que ao ouvir esta palavra, Senhor, está abrindo a porta do seu coração, está abrindo, Senhor, meu Deus, a sua alma, para receber cura, ou para receber, Senhor, meu Deus, o remédio que é a Tua palavra, Senhor, como diz, Senhor, as Sagradas Escrituras, ou talvez ele seja como uma árvore cortada, Senhor, ou mas, Senhor, o bálsamo de Gileade, Senhor, vai ser derramado agora nessas feridas, vai ser derramado agora, Senhor, nessas chagas, e estas chagas, essas feridas, elas serão curadas, aleluias, pelo poder que há na Tua palavra. Não é a palavra de um ministro, não é a palavra de uma
uma igreja, não é a palavra de um sacerdote, mas é a palavra viva do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E sobre esta palavra, Senhor, nós liberamos, Senhor, sobre esta vida, nós liberamos sobre este coração, cura, 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 em nome de Jesus, cura para a liberdade, cura para perdão, cura para transformação, cura, Senhor, aleluia, é para lá, oh, cadeias caindo, Senhor, prisões sendo abertas, almas que estavam aprisionadas estão sendo agora livres pelo poder que há na palavra. Aleluias. Senhor, quem está, Senhor, nos assistindo na sua casa, oh, receba essa palavra que liberta, receba essa palavra que transforma, receba essa palavra que muda, receba essa palavra que quebra cadeias, oh, que transforma, oh, que muda a história, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos a cada um dos teus filhos, Senhor, nessa noite. Oh, Senhor, abençoamos a cada uma das tuas filhas nessa noite. E decretamos, Senhor, meu Deus, decretamos uma nova experiência contigo, um novo relacionamento contigo, Senhor. E que eles sejam sensíveis à tua voz, sejam sensíveis à tua direção. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus abençoamos. Levante a tua mão, nós vamos abençoar você, para você e para a sua casa agora. Por favor, irmão, guarde essa palavra no seu coração. A cura depende muito mais do paciente do que do médico. Aleluias. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, irmãos, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.